Olá meu amigo, olá minha amiga, bem-vindos ao nosso canal Mentalidade Freud e Psicanálise. Neste vídeo eu quero explicar o que significa a depressão. Todos nós sabemos que a depressão é a doença do século e para muitos religiosos a depressão significa simplesmente falta de Deus. Na sua opinião, será que essa expressão é realmente verdadeira? É claro que não. É até uma falta de humanidade e de compaixão dizer que alguém tem depressão simplesmente porque ela não tem Deus. Isso não é verdade. A depressão ela envolve fatores emocionais, psicológico e também espiritual. Então, no contexto psicológico e psicanalítico, a depressão é o acúmulo de pressões emocionais e o acúmulo de perdas irreparáveis. O que é o acúmulo de pressões emocional? Vivemos em um tempo na qual as pessoas vivem se comparando a todo momento com outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo. É um homem casado com a sua esposa, tem a sua casa, tem as suas coisas, mas ele começa a olhar para o casamento do vizinho e ele almeja ter uma casa tão grande ou até maior que a do vizinho. Então isso vai colocando pressão sobre a sua vida. Ou até mesmo alguém que ainda não conquistou o seu carro, não conquistou sua moto, não conquistou a sua habilitação. No contexto falando dos jovens, eles começam a se frustrar. E quando ele começa a se frustrar, eles começam a se isolar em seus quartos. Começam a entrar na crise do silêncio. E eles começam a ficar com o sintoma de depressão, que é o isolamento, falta de ânimo e falta de motivação. Percebe que antigamente não existia muitos casos de depressão, até porque as pessoas tinham em mente que a felicidade não pode ser padronizada. A felicidade não é algo que você pode comprar, que você pode adquirir. A felicidade é um estado de espírito. Então vocês percebem que antigamente pessoas moravam em casa de madeira, não tinha água, não tinha luz, e elas não tinham depressão e elas eram felizes. Por quê? Elas não precisavam ter um carro X para ser feliz. Elas eram felizes primeiro. Então, o que é um conselho, meu irmão? Você não precisa casar para ser feliz. Você precisa ser feliz primeiro, para depois você casar. Você não precisa ter um carro do ano para você ser feliz. Você precisa ser feliz primeiro. E depois você vai à procura desse carro. Mas vivemos essa geração que vive acumulando pressões emocionais. Então elas vão se frustrando ao longo do tempo. Em outros casos, pessoas começam a adquirir sintomas de depressão desde sua infância. Elas vão acumulando esses traumas. É como se fosse alguém que está fazendo uma caminhada. E no longo dessa caminhada, essa pessoa anda com uma mochila nas costas e vai colocando peso, peso, peso e mais peso. Quando ela se dá conta, ela já não suporta mais o peso e ela quer desistir da caminhada. No caso da depressão, a pessoa quer desistir até mesmo de sua vida. Se isola no quarto, não quer mais comer, não tem motivação, não tem ânimo. E os pensamentos de suicídio começam a entrar em sua mente. Não é que a depressão é falta de Deus, mas Satanás ele pega essa armadilha na qual você se colocou emocionalmente e ele começa a manipular esses sintomas para tentar te levar à morte. Mas eu quero te dizer que a depressão ela tem cura e ela pode ser resolvida somente através de seu esforço e através de Deus, que pode restaurar você por completo. Ou até mesmo você pode procurar uma terapia, um psicanalista, um psicólogo que vai ajudar grandemente o seu emocional. O seu estado psicológico precisa ser tratado também. Então percebe que a depressão ela envolve muitos fatores na qual você tem que se cuidar.
Primeiramente, vai cuidar do seu psicológico, procurando um psicanalista, um psicólogo, procurando desabafar, conversar com alguém, não guardar esses traumas dentro de você, na qual vai corroendo o seu coração e sua mente. Você também precisa conversar com Deus, desabafar com Ele. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, vai dizer o seguinte: lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. O maior psicólogo quer que você lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus capítulo 11, versos 28 também vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar essa ansiedade, Ele quer remover essa depressão da sua vida. Então comece a partir de hoje, dando o primeiro passo. Procura fazer uma academia, atividades físicas, na qual você vai ocupar a sua mente. Já vi pessoas sair da depressão quando ela procurou o esporte. E o esporte foi um meio de salvação para essa pessoa. Porque a partir dali ela cuidou do seu corpo. Quando ela cuidou do corpo, a mente dela foi restaurada. E quando a mente foi restaurada, ela foi à procura de Jesus. Então tem pessoas que existem uns métodos diferentes na qual ela vai ser curada, e tem outras que vai ser em outros métodos. O mais importante, então, é você dar o primeiro passo. E fique você sabendo que a depressão não é falta de Deus. A depressão é um estado psicológico e emocional, na qual Deus ele quer te curar, Ele quer te restaurar. Mas a partir de hoje, dê o primeiro passo e deixa Jesus entrar em seu coração.